Bom, o nosso grupo ele vai falar um pouco sobre Theodor Adorno e a questão do tempo livre defendida por ele. Primeiramente, Adorno acredita que é imprescindível definir a forma que a liberdade e a não liberdade se estabelecem, mas para isso ele vai considerar uma relação entre tempo livre e tempo não livre. Mas antes disso, ele associa a ideia de tempo livre a uma ideia antiga do que seria o ócio. Ócio seria o privilégio de uma vida folgada. Só que o ócio e o tempo livre apresentam diferenças. Uma das diferenças principais existentes entre o ócio e o tempo livre é que o ócio ele é qualitativamente diferente e gratificante, porque ele não depende do tempo não livre, diferentemente do tempo livre, que necessita do tempo não livre para se efetivar. Feito isso, Adorno vai considerar que o tempo não livre é estabelecido socialmente e é o tempo que você gasta no trabalho, desempenhando alguma função. Então, voltando para a questão do tempo livre, Adorno defende que isso seria exatamente o que o tempo não livre não é. Porque esses dois conceitos, tempo livre e tempo não livre, estão acorrentados, estão diretamente associados. O tempo não livre seria aquele tempo definido socialmente e que a pessoa, estaria desempenhando alguma função em sociedade. Adorno, ele vai afirmar que tanto no trabalho quanto no tempo livre, as pessoas elas não tinham de fato uma liberdade, porque elas viviam sob um fascínio que a sociedade impunha a elas. Dessa forma, as pessoas elas acreditavam ser uma coisa que na verdade não era o que elas realmente eram, ou que elas poderiam ser, exatamente porque a sociedade impunha o que elas fariam no tempo não livre e no tempo livre. A duração do tempo livre ela aumentou em função do incremento de novas tecnologias, de novas máquinas e de novas técnicas no trabalho. E é possível se indagar sobre isso. Como o tempo livre ele se alterou em função desse incremento? Essa pergunta, Adorno se utiliza como exemplo, fazendo a relação entre o hobby e o tempo não livre. Para isso, ele utiliza experiências próprias. Quando indagam a ele quais são os hobbies dele, ele meio que entra em uma problemática, porque segundo ele não tem hobby. Não que ele seja uma pessoa que só se dedica ao trabalho e não faça outra coisa além disso, mas ele considera que as coisas que ele faz fora do trabalho, da sua profissão oficial, é tão sério quanto ele. Então seria meio que um escárnio chamar as coisas que ele faz em seu tempo livre como um hobby. Para ele, compor, ler, são coisas essenciais para a vida dele, tanto que seria inadmissível rotulá-las como mero passatempo. Simultaneamente, ele também acha um absurdo ter que associar o trabalho oficial dele como oposto ao tempo livre. Para Adorno, ele é privilegiado, pois o que ele faz no trabalho dele, oficial, é algo que ele se interessa, que ele acha realmente gratificante para ele e para a sociedade. Então, segundo Adorno, essa gratificação seria diferente do que acontece com as outras pessoas, porque com as outras pessoas essa gratificação vem em forma de salário, em forma de pagamento para a pessoa poder sobreviver e continuar na sociedade de consumo. Já para o Adorno, essa gratificação vem em forma intelectual, na qual, com as suas pesquisas filosóficas e sociológicas, ele incrementa a inteligência dele, não havendo assim a dicotomia entre tempo livre e tempo não livre. Adorno ele faz alusão ao pensamento de Marx que dentro de uma sociedade burguesa, a força de trabalho ela é coisificada, ou seja, ela torna-se mercadoria. Nesse mesmo pensamento, tanto a força de trabalho do tempo não livre quanto a força da espontaneidade do tempo livre, elas também são coisificadas da mesma forma. Na verdade, a própria distinção entre esses dois tempos também é coisificada. Foi legitimada uma distinção quase como uma norma, uma dicotomia verdadeira entre esses dois tempos, o tempo de trabalho e o tempo livre. Os trabalhadores, eles
tem que ter um tempo para restaurar a sua força de trabalho. Ou seja, o objetivo do tempo não livre é justamente o trabalhador descansar para que se possa trabalhar mais depois. É perceptível que existem empresas que elas se estruturam e se organizam a partir de atividades próprias do tempo livre, por exemplo, turismo ou camping. Essa lógica de obtenção de lucro já chegou ao tempo livre. O que acontece? Normalmente, quando as pessoas pensam em atividades do tempo livre, elas pensam em atividades que não lembrem nada das atividades do tempo não livre, ou seja, das atividades que elas normalmente fariam enquanto elas estivessem trabalhando. Isso justamente a razão das atividades do tempo livre serem, segundo ele, imbecis. Só que, por exemplo, faz sentido a gente pensar que se o tempo livre também acabou sendo regido, assim como o tempo de trabalho, por um regime de obtenção de lucro, faz sentido também que a gente perceba que algumas normas que já estariam quase intrínsecas a toda a conduta do tempo não livre, também ela acaba se contrabandeando quase inconscientemente para as atividades do tempo livre também, que significa que, por exemplo, da questão do hobby, quando a gente fala sobre a questão do hobby, se um trabalhador não possui um hobby, ele logo é questionado, como se ele fosse obrigado a possuir um hobby, porque se ele não tivesse um hobby para possuir, isso significaria que ele não estaria descansando proveitosamente e, portanto, ele não estaria apto a se dedicar melhor a próxima vez que ele teria que trabalhar. E de modo algum essa coação ela é só exterior, ou seja, ela não vem somente das outras pessoas, mas o próprio trabalhador que é cobrado por outrem, ele mesmo se cobra, porque ele acaba captando toda essa lógica da obtenção de lucro também. Ele naturaliza todo esse sistema. Então, fica muito claro, depois de toda essa reflexão que Adorno propõe, que, na verdade, a própria noção de liberdade, o próprio desejo de liberdade do indivíduo, da sociedade como um todo, ela também acaba sendo coercitiva. Ela não é espontânea. Ela também ela é engendrada em toda a lógica da obtenção de lucro também. Toda a funcionalidade dela é uma funcionalidade comercial e não uma funcionalidade prazerosa enquanto atividade em si. Isso quer dizer o que exatamente? Que a própria liberdade é comercializada pelo próprio comércio. E isso é quase cruel, como a forma que Adorno nos faz pensar, porque as pessoas elas não percebem, justamente por essa questão de elas já terem naturalizado todo esse sistema, o quanto elas realmente não são livres, mesmo nos lugares onde elas podem se sentir o mais livres possível.